Fala, monstros! Tudo bom com vocês? Professor Plínio na área, professor monstro de língua portuguesa. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Monstro da Língua Portuguesa. Quer bagaçar português? Cola no monstro para a gente detonar todas e quaisquer questões de português, seja da Banca CESP, FGV, IDECAN, SESGRAN Rio, não importa a banca, português é com o monstro, ok, pessoal? Então estamos aqui para mais uma aula, para mais um assunto importantíssimo que sempre cai em concurso. Você tá ligado que nosso lema é esse, só trabalhamos com aquilo que cai em concurso, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre o quê? Tipos de sujeito. Pessoal, isso cai demais. Despenca, escancara, certo? É muito comum em concurso aparecerem questões de tipos de sujeito. E o sujeito, vocês sabem que é o termo da oração do qual se diz algo. E aí existem 5 tipos de sujeito. Na verdade, 6, né? As gramáticas não trazem muito esse sexto, mas existem 6. Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. E existe um sexto que é chamado de oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, sujeito oracional. Cai muito? Cai muito também. Ok, galera? Então vamos para cima, vamos detonar, vamos destruir aí esse tipo de assunto para a gente facilitar a nossa vida. Vamos lá? Vamos fazer a primeira questãozinha aí. Ó. Assinale a alternativa que indica a classificação correta do sujeito da oração a seguir. Olhe, e aí ele tem aí, estamos, né, tão imersos no modo avião. E aí, pessoal, o sujeito é oculto, é simples, é composto, é indeterminado, e aí a oração sem sujeito, o que é? Quero ouvir vocês. E aí, galera, qual é a resposta? O que é que vocês acham? Qual é a opinião? Vejam, estamos tão imersos no modo avião. Monstros, primeira coisa é identificar quem é que está tão imersos no modo avião. Quem é que está? Monstros, olha, quem é que está? Nós. Quando o verbo termina com essa desinência aqui, ó, nós, isso indica o quê? Primeira pessoa do plural. E sempre vai ser quem? Nós. Ele está presente aí? Não, a gente reconhece pela desinência, pela terminação. Isso aqui nós chamamos de sujeito oculto, certo? Também podemos chamar de sujeito elíptico, certo? Desinencial, desinencial, ou em algumas bancas aparece também como implícito. O sujeito oculto pode receber esses 4 nomes: elíptico, desinencial e implícito. Veja que nós conseguimos reconhecer pela terminação. Então, sujeito oculto, alternativa correta, letra A, muito simples. Lembre-se que o sujeito simples é aquele que tem apenas o quê? Um núcleo. Lembre-se, pessoal, que o núcleo é a palavra principal de qualquer termo da oração, certo? Quando é sujeito composto, dois ou mais núcleos, certo? É assim que vai ser composto, dois ou mais núcleos. Indeterminado é aquele que a gente sabe que alguém fez a ação, mas nós não sabemos identificar quem é. Existem 3 situações, pessoal, para o sujeito, duas, né, na verdade. 2 situações para o sujeito ser indeterminado. Verbos na terceira pessoa do plural, certo? E verbo intransitivo ou transitivo indireto mais o se. Então, toda vez que o verbo for intransitivo, que nós já estudamos, inclusive nós temos já uma aulinha aí sobre esse assunto no nosso canal. Se inscreve no nosso canal aí, Plínio Monstro, e segue a gente lá no Insta, beleza? Então, aí, verbo intransitivo ou transitivo indireto junto do si, sujeito indeterminado. E oração sem sujeito, aí existem alguns casos. Primeiro caso, verbos, certo? Que indicam
fenômeno da natureza. Ok? Toda vez que o verbo indicar fenômeno atmosférico, fenômenos climáticos, chover, ventar, trovejar, relampejar, oração é sem sujeito. Beleza, pessoal? Outro caso, verbo haver, certo? Ou verbo fazer, certo? Haver no sentido de existir ou no sentido de tempo transcorrido, tempo passado, tempo decorrido, certo? Então, se o verbo haver estiver no sentido de existir ou no sentido de tempo passado, tempo transcorrido, tempo decorrido, oração sem sujeito. E não esqueçam que esses casos de oração sem sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular a vida inteira, ok, turma? E se o verbo fazer também indicar tempo transcorrido, indicar clima, oração sem sujeito. Outro caso é o verbo ser. Se aparecer verbo ser indicando tempo, a oração é sem sujeito. Acabou-se. Esses são os casos de tipos de sujeito. Tá aí, pessoal, na mão de vocês. Então, não tem como errar. É impossível. Se você lembrar das dicas aqui do Monstrão, você não vai perder uma questão. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item subsecutivo. Vamos lá. Na oração, fazia calor. A forma verbal fazia, aqui nesse verbo, fazia, está flexionada na terceira pessoa do singular. Sim, eu fazia, tu fazia, ele fazia. Terceira pessoa do singular, porque concorda com calor. Pessoal, o que foi que nós falamos aqui há pouco instante, no slide anterior? O verbo fazer, se ele tiver no sentido de tempo transcorrido, ou se ele indicar tempo, clima, certo? Ele tem que ficar na terceira pessoa do singular e não existe sujeito. Isso aqui é sujeito inexistente. Isso aqui, pessoal, é oração sem sujeito. E aqui nesse item está dizendo que ele está na terceira pessoa do singular porque concorda com calor. Ou seja, ele está dizendo que fazia está no singular porque o sujeito é calor. Errado. Se o verbo está indicando tempo, tempo transcorrido, tempo decorrido, não tem sujeito, turma. O sujeito é inexistente. Então, essa questão está o quê? Errada. É muito fácil, muito simples. Estão percebendo? Caso de oração sem sujeito. Quando é que é oração sem sujeito? Verbos que indicam fenômeno da natureza, verbo fazer no sentido de tempo transcorrido, tempo decorrido, e o verbo haver no sentido de existir, ou no sentido de tempo transcorrido, o verbo ser também indicando tempo. Muito fácil. Mamão com açúcar, mangaba caída, que a gente bagaça. Então, o que é que você vai fazer? Para assegurar sua vaga em qualquer concurso e fechar as questões de português, segue lá o Plínio Monstro e se inscreva no nosso canal. Joia? Maravilha, vamos para mais uma questão. No mesmo modelo, né? Modelo do SESP, modelo da Quadrix, certo? Vamos lá. No segmento, primeiro vamos para o comando. No segmento as marcas, desempenha a função sintática do sujeito da oração que sucede. O que sucede é que vem depois. Certo, turma? Então, o que é que essa questão está dizendo? Que marcas é o sujeito da oração que vem depois dele. Tá ok? Vamos para o texto agora. No cotidiano de todo brasileiro, podemos visualizar as marcas que constituíram, a partir do século XVI, a presença dos povos africanos. Pronto, tá aqui. Ele está dizendo, pessoal, que as marcas é sujeito desse verbo. O que é que você acha? Quem constituiu, né? Quem constituiu a partir do século XVI a presença dos povos africanos? Quem foi que constituiu? Quem foi? As marcas. Então, Plínio Monstro, verdadeira. Epa! Cuidado, que aqui existe uma malandragem pesada. Você tem que separar oração por oração. Cada oração, pessoal, tem o seu sujeito, certo? Pode ser que os sujeitos sejam os mesmos? Sim. Pode ser que o sujeito de cada oração seja diferente? Sim, também. Ok? Então vamos lá. Primeiro,
nós temos um verbo aqui, podemos, depois nós temos constituíram. Vamos separar as orações. Olha, a primeira oração é essa aqui. Ó. No cotidiano de todo brasileiro, podemos visualizar as marcas. Quem é o sujeito de podemos? Nós. Então, o verbo, não é podemos visualizar, uma locução verbal, tem como sujeito nós, sujeito oculto. Agora, vamos para a segunda oração, que é essa, que constituíram, a partir do século XVI, a presença dos povos africanos. Quem constituiu, a partir do século XVI, a presença dos povos africanos? Quem foi? As marcas. Só que quem representa as marcas nessa segunda oração, pessoal? Olha, quem é que representa o quê? O que representa as marcas? Portanto, na segunda oração, essa constituíram. Quem é o sujeito de constituíram? O que? O que é o sujeito, que é um pronome relativo que representa as marcas. Estão percebendo a malandragem que essa questão trouxe, pessoal? Muita gente, na inocência, marcaria verdadeiro, que marcas é o sujeito do verbo que vem depois dele. Não é, turma. O sujeito é que, semanticamente, o que é semanticamente? Sentido. O sentido realmente, o sentido é quem foi que constituiu. As marcas constituíram, não é isso? A presença dos povos africanos. Elas, né, que constituíram a partir do século XVI. Semanticamente, mas sintaticamente, morfologicamente, aí é o quê? Morfossintaticamente é o quê? Que representa o termo da oração anterior. Então, essa questão está incorreta. Monstros, que malandragem pesada. Mas você já está ligado e mais nunca você vai perder uma questão dessa natureza. Por quê? Porque o monstrão já deu a dica e já deixou você de antena ligada para você mais nunca perder uma questão desse gênero aí. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá. Próxima questão diz o seguinte, pessoal. Leia as orações abaixo e assinale a alternativa que identifica corretamente os sujeitos respectivamente. Então, item 1, 2 e 3, nós vamos analisar o sujeito, né, e sua classificação. Item 1. Pizza e lasanha são minhas comidas preferidas. Primeira coisa é procurar o sujeito. Quem são minhas comidas preferidas? Quem são? Pizza e lasanha. Monstros, se tem mais de um núcleo, é pizza e lasanha. Se tem mais de um núcleo, isso aqui é o quê? Sujeito composto. Acabou-se. Sujeito composto, galera. Item 2. Alex foi ao cinema ontem. Quem foi ao cinema ontem? Alex. Isso aqui é sujeito. Só tem um núcleo. Sujeito simples. Muito fácil. Mamão com açúcar. Mangaba caída. E o item 3, reclamaram sobre tudo. Pessoal, quem foi que reclamou sobre tudo? Veja, o verbo está na terceira pessoa do plural e não tem um referente anterior. Se não tem um referente anterior, isso aqui é um sujeito indeterminado. Certo? Sujeito indeterminado. Então, qual é a resposta? Letra A, não. Porque você tem indeterminado aqui no 2. Simples não é, tá errada também. Certo? Composto, aí na 2, simples e letra C. É isso aí, galera. Letra C é a resposta correta. Vocês estão vendo que tipo de sujeito não é difícil e cai demais. Olha, de todas as funções sintáticas, turma, a que mais cai são os tipos de sujeito. Identificação, classificação, concordância, né, do sujeito. Fique ligado. Fique ligeiro. Certo? Vamos para mais uma. Olha o que diz aí. A expressão verbal dizem apresenta um exemplo de sujeito. Olha, classificação. Olha aqui o anúncio publicitário. Dizem que publicitário gosta de aparecer. Pessoal, quem é que diz que publicitário gosta de se exibir, gosta de aparecer? Quem é? Não mentiu, né? Quem foi que disse? Ó, verbo está na terceira pessoa do plural. Quem foi que disse? Nós não sabemos. Se nós não sabemos, turma, resposta sujeito indeterminado. Muito, muito fácil. Estão percebendo como é simples? Então, se inscreve no nosso canal, certo? Não esqueça de dar aquele like, de comentar, de compartilhar para ajudar o nosso canal.
Só peço isso. Você tem conteúdo de qualidade, com segurança, com responsabilidade, para ajudar você a passar no concurso. Eu só peço aquela inscriçãozinha e aquela curtida, beleza? Vamos para a próxima. Próxima questão diz o seguinte: o verbo haver pode ser empregado em todas as pessoas ou somente na terceira pessoa do singular, como a forma havia que está empregada com o sentido de existir, como nós já explicamos, né? O verbo haver pode ficar na primeira, segunda, terceira pessoa do singular, do plural, e também pode ficar na terceira pessoa do singular na acepção de existir, como a questão está falando. Ponto. Até aí não perguntou nada. Vamos para o comando agora, para o restinho. Assinale a alternativa em que o verbo haver apresenta esse mesmo sentido. Que esse mesmo sentido? O sentido de existir. Então, nós vamos marcar aí, pessoal, uma alternativa, ok, que tenha o sentido de existência, certo? Vamos lá? Olha o que diz a letra A. Os computadores dizem gestores da educação, hão de chegar rapidamente em todas as unidades de ensino. Olha aqui, verbo haver. Pessoal, o próprio comando já diz que se ele tiver no sentido de existir, e nós já sabemos, ele fica na terceira pessoa do singular. Então, eu já sei que não é essa alternativa, porque está no plural. Se está no plural, no sentido de existir, não vai de jeito nenhum. Hão de chegar. Os computadores hão de chegar, ou seja, terão de chegar. Está no sentido de ter, certo? Aqui é no sentido de ter. Beleza? Então, quando tiver no sentido de ter, ele flexiona. O sujeito aqui, quem é? Os computadores. Sujeito simples, não pode ser letra A. Letra B. A senadora que se mostrou corrupta há de se haver com a justiça mais dias menos dias. Olha, há de se haver. Quem é que há de se haver com a justiça? Não é a senadora? Não é olha aquele tipo de questão, olha, o que representa a senadora? Então, nesse caso, você tem sujeito, pessoal. Não está no sentido de existir. A senadora que se mostrou corrupta, existe de se haver? Não, pessoal. Terá de se haver também está no sentido de ter. Não é essa a resposta. Está fora. Letra D. As câmeras espalhadas pela cidade mostraram que houve inúmeras infrações de trânsito naquele dia. Olha o verbo haver. Haver aqui está no sentido de existir, é só você trocar. As câmeras espalhadas pela cidade mostraram que existiram. Existiram. Por que existiram, pessoal? Porque aqui o verbo haver, o verbo existir, no sentido de o verbo existir, tem sujeito. Quem é? Inúmeras infrações. Então, se o verbo haver tiver no sentido de existir, então você tem oração sem sujeito. A resposta é essa aqui, ó. Letra C. Ok, pessoal? Então está no sentido de existir. Agora lembre-se, se o verbo haver tiver no sentido de existir, a questão de ser, o haver poderia, por exemplo, nessa questão, houve poderia ser substituído por existiu. Errado, porque há um erro de concordância. Quem foi que existiu? Inúmeras infrações de trânsito. Então, tem que ser no plural, porque infrações está no plural. Lembre que existir é um verbo pessoal, ele tem sujeito. Haver, no sentido de existir, não tem sujeito, oração sem sujeito, e o verbo fica na terceira pessoa do singular. Beleza? Essa é a resposta. E letra D, a representante da turma de direito ouve-se bem no discurso da formatura. Haver aqui está no sentido de existir. A representante da turma de direito existiu-se bem. Pessoal, aqui tem sujeito. O sujeito é a representante da turma de direito. Aqui está no sentido de comportar-se, certo? No sentido de comportar-se, quer dizer, ela se comportou bem no discurso da formatura. Então, verbo haver no sentido de comportar, de ter, de existir. Ok, alternativa correta, letra C. Bagaçamos sempre. Aqui a gente tira a onda, monstro. Cola no monstro, cola no negão. Vamos para a próxima questão. Ela diz o seguinte: assinale a opção que apresenta a frase em que o sujeito está anteposto. O que é anteposto? Ele está antes do verbo. Não é isso, pessoal? Assinale a opção que apresenta a frase em que o sujeito está anteposto, ou seja, anteposto antes do verbo.
Letra A. Na praia de Copacabana são encontradas pessoas de todo o país. Pessoal, quem é encontrado na praia de Copacabana? Quem é? Pessoas de todo o país. Isso aqui é o sujeito. Quem é o núcleo? Presta atenção. Pessoas. Sujeito simples. Tá anteposto? Não. Está posposto. Não é letra A. Letra B. No fundo das árvores vivia um lobo solitário. Quem vivia no fundo da floresta? Quem é? Quem é que vivia no fundo da floresta? Um lobo solitário. Quem é o núcleo? Lobo. Sujeito simples também. Certo? Não é essa porque está posposto. Ele quer um sujeito anteposto ao verbo. Letra C. Através da folhagem passavam os raios de sol. Passa a pergunta ao verbo. Quem passava através da folhagem? Quem é? Os raios de sol. Núcleo, raio. Sujeito simples também, monstros. E está posposto. Não é essa a resposta. Letra D. A aldeia se encontrava a alguns quilômetros da cidade. Quem se encontrava a alguns quilômetros da cidade? Quem é, galera? A aldeia, certo? A aldeia aqui é o sujeito. Beleza? Se a aldeia é o sujeito, certo? Sujeito simples, porque só tem um núcleo, né? A aldeia está antes do verbo, né? Que o verbo aqui é encontra. É essa a resposta. Tudo certo, galera? Essa é a resposta correta. Tudo jóia? Bagaçamos. Letra E. No fundo do vale corria um regato límpido. Quem corria no fundo do vale? Um regato límpido. Núcleo, regato, sujeito simples também, porque só existe um núcleo e o sujeito está posposto ao verbo. Não é essa a resposta correta, letra D, de 10, de Deus, de destruímos. 100%, aqui a gente joga fácil, aqui a gente facilita a vida do concurseiro. Joia? Vamos para mais uma questão. Olha o que diz. Citando-se sujeito, relacione a coluna 1 com a coluna 2 e marque a alternativa correta. Coluna 1, pessoal, você tem letra A, sujeito simples, D, indeterminado, B, tá aí, né? Tá aí na mão. Aí vamos para a coluna 2 e vamos classificar cada item aí. Item 1, vamos lá. Primeiro, item 1. É cedo ainda. Pessoal, qual é o verbo? Isso aqui é verbo ser. Tá indicando tempo? Se tá indicando tempo, pessoal, tá indicando tempo, isso aqui se chama oração sem sujeito. Ou seja, item 1, nós vamos usar aqui item letra E. Certo? Isso aqui é letra E. Já vão aí, né, fazendo as eliminações. Item 2. Esta mulher corajosa superou grandes obstáculos. Quem superou grandes obstáculos, quem foi? Esta mulher corajosa. Só tem um núcleo. Mulher. Sujeito simples. Se é simples, então isso aqui é letra A. Ok, galera massa? Letra A. Joinha. Item 3 agora. Cumpriremos com o nosso dever. Pessoal, quem é que vai cumprir com o dever? Quem é? Veja, o verbo está com a desinência é terminação, com a desinência mos. Então, isso indica que o sujeito é nós. Sujeito, oculto, elíptico, desinencial, implícito. Então, vai ser letra C. Fácil demais, galera. Número 4. Vamos para o item 4. Descobriram água em Marte. Quem foi que descobriu água em Marte? Aí, pessoal, o verbo está na terceira pessoa do plural. Se está na terceira pessoa do plural, o sujeito é o quê? Indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, vai ser letra D aqui. Beleza? E o item 5, o que é que diz? Um adulto, um professor e um aluno chegaram. Quem foi que chegou? Um adulto, um professor e um aluno. Olha, quantos núcleos? Adulto, professor e aluno. 3 núcleos, pessoal. Então, o sujeito é o quê?
Composto. E aí nós vamos ter item B, né? Letra B. Então nós temos E. Não, A. Ele primeiro vai na A, né? A é quem? Cadê A? A é 2. Então é essa aqui, ó. Já foi. Resposta fácil. A, 2. Beleza? B, 5. Cadê B? Aí, número 5. Tá aqui, aí, número 5. Certinho. C, aí, que é o número 3. D, tá aqui, ó, que é o número 4. Tudo jóia. E E, que é o item 1. Tudo beleza. Alternativa correta, D de 10. Destruímos, graças ao bom Deus, mais uma questão. Estão vendo como é simples? Super fácil, super tranquilo. Obrigado, monstros, pela presença de vocês. Não esqueçam, se inscreva no canal do Monstrão. Quer gabaritar português? Então se inscreve no canal Plínio Monstro. Beleza? Curte lá, clica lá no sininho para ativar as notificações, curte, comenta, compartilha e vai lá também no nosso Insta, Plínio Monstro, lá tem coisa boa também. Valeu, pessoal, até a próxima, até o próximo encontro, até a próxima aula. Vamos para cima. Tamo junto. Jesus abençoe vocês. Aquele abraço.